Bueno, mi charla está bien ubicada porque justo hablo de las teorías de Darwin, medio ambiente y genómica. Entonces, incorpora ambos. Bueno, entonces mi proyecto es sobre filogeografía comparativa y adaptación en pingüinos. ¿Ya? Bueno, yo tengo los pingüinos como modelo de estudio porque son especies que están distribuidas ampliamente en el hemisferio sur. ¿Ya? Ay, no. Necesito, é que não funciona o ponteiro aqui. Não, pero el ponteiro. Não tem ponteiro. Não, não é esse, viste? Tampouco esse. En el centro. Ah, ya. Ya, súper, gracias. Bueno, los pingüinos entonces son un buen modelo de estudio porque están ampliamente distribuidos en el hemisferio sur, viven en climas extremos como de Antártica, pero también hay especies que están en el trópico como el pingüino Galápagos. En general, están asociados con aguas frías y nosotros estamos estudiando principalmente el grupo del género Pigocelis, ¿ya? Que son pingüinos antárticos, ese es más subantártico, ese más adaptado al hielo, el Adelie, y los pingüinos del género Esfeniscus, que están aquí en Sudamérica y Galápagos, y ahora la Coté está estudiando ahí los géneros Eudiptes. Bueno, la historia, la especiación y adaptación de esos pingüinos está históricamente asociado con cambios climáticos históricos, ¿ya? Pero hoy día también las especies están sobre un cambio climático antropogénico y principalmente en el oeste de la península antártica, que ha impactado las especies y principalmente ese grupo de pingüinos que están ahí, del género Pigocelis, en lo cual el pingüino Adelie, que es muy adaptado a las áreas con hielo, que está alrededor de toda a Antártica, ha disminuido sus tamaños poblacionales y ha contraído su distribución. Pero otras especies como el pingüino papúa ha aumentado sus tamaños poblacionales ahí, en esa región. Es una especie que más subantártica, pero también está en la región antártica. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las especies en general en relación al cambio climático? Se pueden extinguir, se pueden migrar o adaptar. Que adaptem tem vários fatores. Pode ser fatores ecológicos, como a presença do alimento, pero também há fatores fisiológicos, como, por exemplo, o rango de temperatura que podem viver. E tudo isso depende um pouco de los genes involucrados e da diversidade desses genes. ¿Ya? Pero isso pode variar entre especies, os genes que estão associados a essa adaptação, pode variar entre linajes dentro de especies ou hasta mesmo entre poblações, dependendo se há flujo génico entre essas poblações ou não. Então, por lo tanto, nosso objetivo é mirar na genômica. Nós estamos fazendo o genoma de todas as espécies de pingüinos, mas, además, estamos utilizando outros métodos poblacionais de genômica, como de DIRAD, para estudar a adaptação, ver os genes involucrados em adaptação ao clima e a diversidade desses genes para cada espécie, linaje e poblação. Pero para compreender isso muito bem, necessitamos compreender a filogeografia, que é a distribuição espacial desses linajes e como essas espécies sofreram ou não com cambios climáticos históricos, como as glaciações. E a estrutura poblacional dessas espécies. Se tem migração entre as áreas ou se não, se há flujo génico ou não. Bueno, então, a parte mais entretenida primeiro temos que obter as muestras. Em várias regiões, em Antártica, em região subantártica, aqui em Chile, estou com a Nicole, estudante de magíster aqui, capturando pingüinos, medimos, tomamos muestras de sangre, ao sul de Chile, no norte, no deserto, pero também na Antártica. Temos que ir às localidades de helicóptero, a parte entretenida, de barco. E chegamos aí a várias colônias, esses são de pingüinos Adelie. E capturamos, aqui está a Laís, que está aí,
capturando também pinguinos, para coletar as muestras de sangue. Então, necessitamos muestras de muitas espécies e de toda sua distribuição, de diferentes poblações. Então, le vou mostrar resultados desde as duas, um exemplo de cada uma das áreas, filogeografia e a parte adaptativa. Então, são duas miradas no genoma. Uma mirada com a filogeografia e genética de populações que vemos marcadores neutrales, que não estão bajo seleção natural, e os outros que são as regiões codificantes que estão bajo seleção natural. Então, o primeiro exemplo, temos muitos, porque estudamos muitas espécies, pero vou dar esse exemplo com o pinguino papua, que se recuerda está expandindo em Antártica com o câmbio climático. Bueno, o pinguino papua está distribuído na Península Antártica, região subantártica, e umas características principais dessa região é a Frente Polar Antártica. Estou acostumada a dizer sempre em inglês, a Frente Polar Antártica que está aqui, que limita um câmbio de temperatura drástico nessa região. Então, se limita a migração e adaptação de muitas espécies. E o outro é Antarctic Circumpolar Current, ao redor da Antártica e nessa direção, conectando as islas subantárticas. Então, basamos nessas duas características para ver hipóteses de isolamento e de conexão. Además, a região antártica foi impactada por eventos de glaciação e algumas espécies sobreviveram e outras se extinguiram. Por lo tanto, nós coletamos muestras em la Península Antártica e 3 islas subantárticas aqui. Isso toda a distribuição do pinguino papua. E estudamos para isso DNA mitocondrial e microsatélite, pero estamos estudando agora com DidiRAD. Bueno, lo que encontramos é que há diferentes linajes para cada região. Isso aqui é Antártica, Falklands ou Malvinas, Crozet e Kerguelen. Crozet é uma isla subantártica, e nesse caso, os primeiros linajes a divergir foram de Crozet, seguido de Kerguelen, Falkland e Antártica. Ou seja, há linajes divergentes para essa espécie e uma divergência bem antiga, podemos calibrar como 3,6 milhões de anos. E essa divergência é aún maior que a especiação de alguns grupos de pinguinos, como do gênero Spheniscus e Eudiptes. Por lo tanto, há que revisar a taxonomia dessa espécie ou ver se são mais espécies. Com os DNA com dados de microsatélites encontramos o mesmo. Um grupo para a Antártica, onde se separa um pouco na colônia do norte da Antártica, e 3 grupos para cada isla subantártica. E quando vimos se as glaciações afetaram essas populações, vimos que estimamos o tamanho efetivo no tempo e vimos que as regiões subantárticas não foram afetadas, as populações se mantiveram estáveis, pero em Antártica sim, contraiu a distribuição e houve uma expansão justo associado no tempo com o último máximo glacial. Bueno, não vou dar detalhes, isso é sobre estrutura poblacional. Nós encontramos sim estrutura entre as islas subantárticas, pero também encontramos estrutura poblacional dentro da Antártica. Esse é um índice que chama FST. E isso é interessante porque foi a única espécie em relação a todas as outras espécies de pinguino estudado que tem algo de estrutura poblacional em Antártica. Ou seja, há diferenças genéticas entre as populações, um fluxo gênico limitado. Então, por lo tanto, o Antarctic Polar Front tem uma diferenciação aí, separa a Antártica das islas subantárticas, pero não há conexão entre as islas subantárticas recente por la corrente. Então, provamos uma hipótese, pero não outra. E isso é outro exemplo, esse corto, prometo, é sobre a parte de adaptação. Nós agora estamos estudando os genomas, já hicimos o genoma de 12 indivíduos, de 6 espécies, e o que estamos vendo agora é a região codificante. Os SNPs, que chamamos, são as mutações pontuais, para ver a diversidade dos SNPs e ver
em que genes está nessa diversidade e como diferença entre espécies. Resultados bem básicos que já temos, como quase que de livro, realmente é o que esperávamos. Encontramos que as espécies, por exemplo, que estão em Sudamérica, possuem diversidade em genes, por exemplo, associados à termorregulação, porque queremos ver como vão responder ao câmbio climático. E Papua, que é uma espécie que está expandindo com o câmbio climático, tem alta diversidade muito maior com as outras duas espécies que estão contraindo sua distribuição com o câmbio climático. Ou seja, do ponto de vista genético, também vemos que essa espécie é capaz de responder mais ao câmbio climático que essa. E quando vemos a função desses genes relacionados à termorregulação e a diversidade desses genes, podemos agrupar em algumas funções e vemos de novo que são parecidos, pero que a dele se diferencia. Ou seja, a dele tem mais diversidade em genes em resposta ao frio, pero nada de diversidade em genes, por exemplo, relacionado à percepção ao calor ou resposta celular ao calor. Ou seja, de novo, do ponto de vista genético, essa espécie está complicada com o câmbio climático. Então, nossas hipóteses comprovam, até o momento, em que espécies que estão em menores latitudes, com clima mais variável, possuem maior diversidade genética e podem responder melhor ao câmbio climático, em relação a espécies que estão em maiores latitudes, têm um clima mais extremo e estável, por lo tanto, têm menor diversidade genética e vão poder responder menos ao câmbio climático. Bueno, esse trabalho só é possível com a colaboração internacional. Faltam vários, pero colaboramos com pessoas de diferentes países. Espanha, temos um projeto grande com Noruega e agora contratamos uma postdoc que vai passar entre Europa e Chile, com investigadores de França, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Austrália, de Chile, de Marcelo Miranda, que estamos agora associando a parte genética com as variáveis ambientais. E de Brasil, Argentina, de diferentes partes. E, obviamente, esse trabalho não é possível sem o apoio aí de estudantes. Agora, a Coté também está fazendo a tese com os pinguinos. Pero temos um laboratório, aqui está a página web de biodiversidade molecular, para quem esteja interessado. E trabalhamos com espécies de vertebrados, há alunos trabalhando com zorros, com pica-flor, com malária em aves. Então, é um grupo bem diverso e aqui podem ler mais sobre o que hacemos. E as instituições que nos financiam e o sol de la medianoche em Antártica.